Vamos trabalhar então a técnica deltoidiana. É uma técnica muito conhecida e bem aceita para o paciente. Se refere principalmente ao quê? Ao músculo deltoide. Considerações gerais. Então, ela é uma técnica bem aceita. Hoje que você fala assim, vamos aplicar no músculo, então muscular, a primeira coisa que o paciente faz é mostrar a região deltoidiana. É de fácil acesso. É de rápida absorção. Então, nós temos em termos de absorção um fluxo sanguíneo superior à região vasolateral e 17% superior à região dorsoglútea. Então, se você colocar em termos de absorção do medicamento, nós vamos observar que ela tem maior quê? Ela tem um maior fluxo sanguíneo. Então, nós vamos ter do menor, né, para o maior, vamos dizer assim, a maior absorção. Vamos ter a técnica dorso-glúteo e a dorso-glúteo trilha Z. Depois nós vamos ter a vasta lateral da coxa e depois temos a deltoidiana. Ela em função do quê? Em função do fluxo sanguíneo ser maior. Tá bem? Desvantagem, não suporta grandes volumes, porque eu tenho massa muscular menor do que a região dorso-glúteo. Próximo do nervo radial, ulnar, artéria radial e braquial. E aí corre o risco também de desenvolver o quê? Lesões nervosas nessa região. É contraindicado para crianças de 0 a 10 anos. Volume superior a 2 ml. Injeções consecutivas. Então toda a técnica é importante você verificar se foi feito aplicações consecutivas local, se tem algum nódulo, se tem algum hematoma, para evitar a aplicação nesses locais. Substâncias irritantes e pequeno desenvolvimento muscular são as contraindicações com relação a essa técnica. Então nós vamos ter como ponto de referência o acrômio, então a escápula, nós vamos ter a pontinha do osso chamado acrômio escapular, e nós vamos ter o que? O músculo deltoide, onde vamos efetuar a aplicação. Se você observar, já observa que é um músculo chato, então não vai suportar grandes volumes. Então o músculo a ser administrado é o músculo deltoide, o ângulo é 90 graus, trabalhamos com agulha 25 por 7 a 20 por 5,5. O volume máximo, a literatura coloca de 2 a 3 ml. Eu recomendo, particularmente, né, pela prática, no máximo de 2 ml. Ah, mas o indivíduo fez musculação, etc e tal. Eu não recomendo mais do que 2 ml. Tá bem? Ah, mas eu quero fazer. Bom, muito bem, você quer fazer, cada um tem o seu CRF, tem o seu livre-arbítrio. Eu recomendo no máximo 2 ml. Respeitando a característica do medicamento e a massa muscular do paciente. Tá bem? Sempre analisando esses dois pontos aqui. Bom, então você tem lá um músculo deltoide, onde você vai efetuar a aplicação. Depois você tem um nervo cutâneo braquial, um nervo axilar, um nervo radial. Então observe que eu tenho várias inervações nessa região aqui. Bem? Tem o plexo braquial, né, onde eu tenho uma artéria, uma veia ou inervação nessa região, forma o plexo braquial, mas o músculo a ser administrado é o deltoide. Da mesma forma, ele tem a artéria circunflexa anterior, tanto no seu ramo ascendente, ramo descendente e transverso, ou seja, a cabeça, né, do úmero também é extremamente vascularizada. A artéria braquial passa na região axilar, então deixa livre essa região para se efetuar a aplicação. Só tenho que lembrar da artéria circunflexa que irriga todo o quê? Cabeça do úmero aqui nessa região. Nós vamos ter a veia cefálica, nós vamos ter a veia basílica mais internamente, e aí o ponto localizar. Então observem que o músculo ele tem uma massa muscular, e eu tenho que aproveitar o que? A maior massa muscular dele. Então nós vamos ter como ponto referencial a escápula, no final da escápula nós vamos ter um ossinho chamado acrômio. Nós vamos observar que no final da região axilar, né, nós vamos ter um outro ponto referencial. Então aqui o músculo ele começa, ele atinge o seu ápice e aqui ele vai diminuindo. Certo? E onde você vai aplicar? No centro do deltoide. No finalzinho da região axilar, no centro do deltoide. Mais ou menos de 3 a 4 dedos abaixo do acrômio escapular. Então outro ponto referencial é a linha axilar, porque daqui para cá o músculo vai ficando mais fino. E você tem que aplicar no centro, onde você tem a maior massa muscular. Então ponto referencial acrômio escapular, linha axilar. Mais ou menos de 3 a 4 dedos
abaixo do acrômio escapular. Então você vai aplicar no centro do deltoide. Bem, então acrômio escapular, linha axilar, mais ou menos de 3 a 4 dedos, que depende do dedo do aplicador, centro do deltoide. Ok? Linha axilar, centro do deltoide. Ângulo de 90 graus em relação ao paciente. Aqui só mostrando para vocês a massa muscular, né? Ele começa, observe que ele atinge o ápice aqui no meio da linha axilar e aqui depois vai ficando mais fino. Onde você vai aplicar? No centro do deltoide, bem no centro do deltoide. Você pode, o paciente, elevar o membro, você vai verificar que ele também fica característico, né? Iniciando aqui no acrômio escapular, no meio da linha axilar atinge o ápice e depois ele vai ficando mais fino. Onde você vai fazer? Sempre no centro, né, do deltoide. Então tá lá, acrômio escapular, linha axilar, no centro do deltoide. São os pontos referenciais. 3 a 4 dedos, linha axilar, você vai aplicar bem no centro do deltoide. Então acrômio escapular, linha axilar, centro do deltoide. O paciente pode estar com o membro flexionado, né? Pode ser feito sentado ou em pé também no paciente. Bom, sempre observar a presença de nódulos ou a presença de hematomas. Onde estiver, não faça. Ângulo de 90 graus em relação à coluna do paciente. Volume máximo, como eu já comentei anteriormente, a literatura fala de 2 a 3, eu recomendo no máximo 2 ml, respeitando o quê? A massa muscular do paciente e a característica do medicamento. Então a técnica como um todo, acrômio escapular, linha axilar, mais ou menos de 3 a 4 dedos, centro do deltoide. Vamos fazendo asepsia de cima para baixo, gira o algodão, de cima para baixo, gira o algodão, de cima para baixo, gira o algodão, quantas vezes você achar necessário, quantos algodões você achar necessário. Retiro o protetor, ângulo de 90 graus em relação à coluna vertebral do paciente. Aplico. A necessidade de aspirar? Aspiro, toda a técnica. Aspiro, não veio sangue, injeta então na velocidade contínua. Terminou de injetar, aplicou 90 graus, não foi? Aplicou 90 graus. Vai retirar o que? 90 graus. Então, no mesmo ângulo, retira-se 90 graus. Retira algodão no local. Material no Descartex e proceder o que? A lavagem das mãos. Contraindicações. Nós já citamos, né? Crianças menores de 10 anos. Acidente vascular. Então, o paciente teve um AVC. Então, atrofia do músculo, não vai fazer. Paciente com parestesia, grande parte por conta até mesmo do AVC, também não. Paciente submetido a mastectomia, então paciente que teve câncer, né, e retirou parte dos linfonodos, vai ter dificuldade na drenagem dos medicamentos, então não vai fazer. Massa muscular pequena, também não vai fazer. E medicamentos muito irritantes, não vai fazer por essa via. Então é contraindicado. Medicamentos irritantes, vamos citar lá, sais de ferro, como noripurum, de depósito, como a Celestone de Soluspan. Pode observar que Celestone, Toneliprospan, ela vem com agulha o quê? Ela já vem com agulha 30%, significa que tem que ser intramuscular profundo. Onde você vai ter uma maior massa muscular? Na região do dorso glúteo, né? Então aqui é contraindicado. Medicamentos oleosos, por quê? Você já sabe que esses medicamentos são feitos por técnica dorso glúteo, trilha em Z, para evitar o refluxo do medicamento. Penicilina de depósito, que ultrapassa o volume, está lá 4 ml, né? A benzilpenicilina. Medicamentos dose única muito concentrada, nós temos garamicina de 20 que vai até 280. Você tem ela de 20, você tem ela de 40, tem ela de 60, né? 20, 40, 60, né? 80, 120, até chegar a 280. Então, vai fazer na região do dorso glúteo. E medicamentos que são concentrados, como por exemplo, vitamina citoneurin 5000, não é isso? Rubranova tinha de 5.000, 15.000. Medicamentos muito dolorosos, como profenite. E medicamentos cujo recipiente é o propileno glicol. Então não é o diclofenaco, mas sim o propileno glicol que causa lesão. Então evita nessa região. Então tá lá. Observou hematoma ou, né, o paciente fez a injeção, você vê que está um quadro inflamatório, não aplica no mesmo local. Tá bem? Então, ó, acrômio escapular, linha axilar, o local, né, onde se foi aplicado, muito acima, e o local onde deveria ter sido aplicado. Aqui também é o diclofenaco, causou atrofia muscular no paciente. Respeitando o volume, né? Ó, acrômio, linha axilar,
local seria aqui, ó o volume. Tenho certeza que foi superior, maior do que 2 ml aqui. Né? Então ocasionou o quê? O volume, né? Observar o volume do paciente. Caso crie um processo inflamatório ou a presença de hematoma, é muito bom associar, né, uma heparia com uma iridoide ou uma iridoide com o diclofenaco. Né? Então você pode fazer essa associação e mandar o paciente aplicar para diminuir o quadro de hematoma e inflamação, principalmente quando você tem aplicações consecutivas no mesmo local.